Imagina só morar em uma cidadezinha pequena e descobrir que você faz parte de uma conspiração. Bem sinistro, né? E é exatamente isso que acontece em Holland de 2025, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você já assistiu essa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme, ou se você ainda não assistiu e quer saber do que se trata e se vale a pena assistir, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem maluco. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma casinha, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Holland é um filme original do Prime Video, que acabou de chegar no serviço de streaming deles, e é estrelado por Nicole Kidman. Só por isso já vale a atenção, né? Essa atriz é maravilhosa, sou muito fã dos trabalhos dela, e quando eu soube que ela era a protagonista desse filme, é claro que eu tinha que assistir. É um filme que está dividindo opiniões. Tem muita gente que gostou do filme, que gostou do final, e tem muita gente que detestou esta obra. O importante, é o que eu sempre falo aqui no canal, é você assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões. Como eu sei que muitos de vocês ainda não assistiram o filme, nesse primeiro momento do vídeo eu vou falar sem spoilers e depois eu entro na parte com spoilers. Aí eu falo a história completa pra vocês, conto algumas coisas que eu observei enquanto assisti o filme e, é claro, vou explicar o final pra vocês. É um final que abre muitas portas, então eu vou ajudar vocês a escolher qual porta entrar pra decifrar o final desse filme. Eu já estava interessado nesse filme desde que Mimi Cave foi anunciada como diretora deste projeto. Essa diretora, ela fez o filme Fresh, que foi lançado em 2022, que eu acho incrível, um filmaço. Foi uma grata surpresa e é um dos primeiros trabalhos dessa diretora. E como eu gostei muito do ritmo de Fresh, eu falei, acho que ela vai replicar isso também em Holland. Olha, de certa forma, eu não me decepcionei nesse ponto. Ela realmente trouxe muitas coisas que ela apresentou em Fresh, mas em Fresh eu acho que ela estava mais inspirada. Ela trouxe uma coisa muito nova, né? Um filme fresh mesmo, um filme fresco, mas é um filme que ele caminha muito bem sozinho, ele não se apoia em nenhum outro sucesso. Agora, em Holland, o negócio vai para um outro lado, porque é um filme que ele é muito parecido com várias outras coisas que nós já assistimos por aí. Aqui nós acompanhamos a professora Nancy van der Groot, a personagem de Kidman. Ela mora com seu marido e o seu filho, e ela tem uma vida aparentemente perfeita. E ela mora em Holland, que fica em Michigan, e é uma comunidade muito perfeita, sabe? Até as nuvens são perfeitas, tipo Vivarium. As coisas vão acontecendo, a gente percebe que a vida dela não é nem um pouco perfeita e tem vários segredos ali naquela comunidade, principalmente dentro da sua família. Então é muito difícil você assistir esta obra e não lembrar de outros filmes que têm uma proposta parecida. Agora, em Fresh, o filme, ele é muito avulso, assim, você fala, nossa, que filme diferentão. E aqui não, esse filme ele tem muita coisa que nós já vimos e já cansamos de ver em Hollywood. Eu acho que a ideia do filme e boa parte do roteiro valem a pena pra produção. Tem muita coisa que fica sem explicação, tem muita coisa que começa bem, depois é jogado e você nem sabe mais o que vai acontecer com aquilo. Tem muitas coisas que são esquecidas no roteiro, personagens que aparecem, desaparecem e ninguém sabe mais deles, sabe? Por ser um filme que tem uma reviravolta, ele tem um plot twist interessante, não dá pra eu revelar muitas coisas nessa parte sem spoilers. E também é difícil eu comparar esse filme com outras obras, porque ao fazer isso, eu vou acabar entregando spoilers do final desse filme. Então não dá pra ficar entregando muita coisa, porque a graça do filme é você assistir e descobrir. Enquanto eu montava o roteiro pra este vídeo, eu até pensei em comparar essa obra com vários outros filmes, até filmes da própria Nicole Kidman. Mas aí eu falei, cara, se eu fizer isso, eu vou estragar a experiência no final das contas. O que torna o filme melhor do que o que ele realmente é, são essas camadas que você vai descobrindo aos poucos. De verdade, você acha que o filme vai pra um caminho e ele te engana. Ele fala, não, 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 meu querido. O que é bom, porque prende a sua atenção, mas também é o ponto fraco do filme. Então você precisa muito desligar o botão da realidade e embarcar no filme, tá? Faz de conta que é um universo próprio e você faz parte daquele negócio. O suspense desse filme, essa coisa de descobrir o que realmente está acontecendo, é o grande diferencial desse filme, porque se não tivesse isso, esse filme seria uma catástrofe de ruim. E se não tivesse a Nicole Kidman, o filme seria ainda pior. Eu vou confessar pra vocês que eu acho esta coisa de colocar reviravoltas, várias delas no roteiro, eu acho isso
fosse uma trapaça, porque naturalmente vai prender a sua atenção. E, na minha opinião, um roteiro ele tem que prender a atenção por ser interessante, não por ser apenas misterioso. Porque o mistério, ele vai prender a sua atenção, isso é natural, é do ser humano, o ser humano é curioso. Tem muitos filmes assim em Hollywood, que o filme é ruim, mas ele te prende porque ele tem um mistério. Aí você fala, meu, agora eu já comecei a assistir esse negócio, eu vou até o final pra ver o que vai acontecer. Aí chega no final, você odeia o filme. Não é o caso de Holland, tá? Quando chegou no final, eu gostei da resolução. Eu falei, nossa, eu considero Holland uma mini trapaça, porque o roteiro desse filme é muito bom. Eu vou falar melhor sobre isso na parte das curiosidades de bastidores, né, que eu sempre trago pra vocês. É um roteiro que foi muito disputado para os estúdios conseguirem os direitos pra fazer esta produção, mas a montagem do filme, o jeito que ele foi desenvolvido, ele é trapaceiro em alguns momentos, porque a substância do filme, a Demi Moore do filme, deixa a desejar. Mas, Gabriel, e a Nicole Kidman, a grande estrela do filme? A bichinha salva esse negócio, viu? O Matthew McFadden, que faz o esposo dela, ele entrega quando precisa entregar, mas ele é aquele personagem que às vezes fica um pouquinho caricato. Não sei, falta... Sabe quando você vê um filme que ele tem tudo pra ser muito bom, os personagens têm tudo pra ser interessantíssimos, que você vai ficar, nossa, que personagem complexo, como ele tem camadas, ele tem nuances. E aí falta essa alma. Parece que é um filme... Alguns personagens não têm alma, parece que eles estão apenas ali, tipo... à mercê de outras pessoas. Por mais que sejam coadjuvantes, gente. As pessoas têm que ter vida, as pessoas têm vida própria. Falta isso, falta essa alma nos personagens. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Esses personagens do filme, eles se enquadram perfeitamente nessa proposta de manter o mistério. Eles são personagens misteriosos, você não sabe se eles estão falando a verdade, mas se você tirar este ponto de mistério do filme, os personagens são muito rasos. Mas e o final do filme, Gabriel? Ele é realmente decepcionante, igual muitas pessoas estão falando, é um final muito confuso, não faz sentido com o restante da obra. Eu não achei o final do filme mentiroso. Se você às vezes vai montar um roteiro e você quer chamar muita atenção com o seu final mega polêmico, um final que ninguém espera, você tem a opção, o atalho de enganar o público, de fazer assim, bom, eu vou botar um final que ninguém imagina, vou colocar o filme pra caminhar de um jeito, quando chega no final, pá, ele explode de um outro jeito. Você pode fazer isso, tá? Existe esse atalho e tem muitos filmes que usam isso. Entregam um final completamente diferente. Você fica, nossa, mas como assim veio esse final? Um bom plot twist é quando você tem algumas informações já durante o filme que ele vai entregar aquela reviravolta, mas você não percebeu a primeira vez que você assistiu. Quer um exemplo incrível disso? O Sexto Sentido. Ele entregou aquele final que ficou todo mundo, uau, eu não desconfiava. Você não desconfiava, mas os sinais estavam ali o tempo todo. No material extra do DVD, tem uma parte ali que se chama Revelando os Segredos. E nós descobrimos ali que eles pensaram em tudo. Eles colocaram as migalhas durante o filme inteiro, pra você já captar aquele final. É claro que hoje nós já assistimos o Sexto Sentido milhões de vezes, mas ele te entregou todas as pistas. É que a primeira vez que você vê, você realmente não vai reparar nisso, tá? Não é aquele filme que roubou, do nada ele teve aquele final. E o final desse filme, ele flerta com a trapaça. Mas você flerta, mas ele entrega também já sinais de que o filme vai para aquele caminho. Então prestem muita atenção em tudo que vocês estão acompanhando em tela, porque o filme ele está entregando informações, tá? Mas é claro que nós vamos nos aprofundar melhor na parte com spoilers. Se você está na dúvida se deve ou não assistir esse filme, assista, ele está disponível no Prime Video. Eu sei que muitas pessoas assinam esse serviço de streaming. Assista, você tá na sua casa, come uma pipoquinha, bebe um refrigerante, uma cervejinha. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar e tá tudo certo. O importante é conferir a obra. Então, por mais que esse filme entregue um resultado bem assim, ó, bem no limite da média, eu curti a experiência. Coloca aqui nos comentários o que você achou da obra, vocês gostaram do final. Cuidado pra não colocar spoilers, porque tem muita gente que ainda não viu o filme. Se vocês forem colocar alguma coisa sobre o final, deixa o alerta de spoiler, tá? Então, a partir deste ponto, eu vou falar da história do filme com spoilers, beleza? Mas antes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilha o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de filmes de suspense. E agora que você já se
inscreveu, deixou o like e compartilhou o vídeo, vamos avançar com a história desta obra. O filme se passa nos anos 2000, bem no início dos anos 2000. Tem VHS, tem locadora, tem televisão com videocassete embutido, que eu achava isso o auge da tecnologia quando era criança. E aqui nós acompanhamos a família da Nancy. Ela é uma professora na pequena cidade Holland, que fica em Michigan, e a vida dela é completamente estereotipada. É aquela personagem que vive a perfeição. Ela é a esposa troféu, bem no estilo Mulheres Perfeitas. Eu realmente achei que o filme fosse embarcar nessa ideia de mulheres perfeitas. E ela é casada com o Fred, que trabalha como optometrista. E o Fred, ele viaja muito, então ele tá sempre indo para outros lugares, ele fica muito tempo fora de casa. O filho do casal tem aproximadamente 13 anos, o nome dele é Harry. Tem uma relação meio fria com a Nancy. Ele é mais apegado ao pai dele. E tem uma parte ali na garagem da casa que tem uma maquete gigantesca da cidade, bem no estilo Beetlejuice. E quem construiu é o Fred junto com seu filho. Então eles estão sempre juntos, mexendo naquela cidade. O Fred ensina para o seu filho que ele pode controlar tudo naquela maquete. Você se torna Deus aqui, nesse local. Então, você fica assim pensando, poxa, talvez a Nancy esteja vivendo dentro dessa maquete e alguém está controlando a vida dela, bem na vibe The Sims. Numa dessas viagens que o Fred faz, a Nancy entra ali na garagem para limpar algumas coisas e dar uma olhada naquela maquete. E realmente é perfeita. Tem o trem, tem as casinhas, é muito bonita. Aí ela vê que tem uma caixa estranha escondida numa prateleira. E quando ela pega, tem algumas Polaroids, algumas fotos, que ele não tem uma Polaroid, mas tem muitas fotos ali. Cada vez mais esse cara vai a conferências, vai viajando e não sei o quê. E a Nancy passa a desconfiar que ele está tendo um caso com uma outra mulher. Ela então compartilha isso com um amigo que também é professor e trabalha com ela, que é o Dave. E o Dave, ele tem uma queda pela Nancy. E ela é a Nicole Kidman, né? Qualquer pessoa teria uma queda por essa mulher. Mas, de fato, ele tem uma queda por ela. Então ele meio que quer ajudar como uma forma de se aproximar mais da Nancy. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então vai ser mais fácil de descobrir o que está rolando com o Fred. Enquanto toda essa investigação dos dois vai acontecendo, a Nancy começa a ter uns sonhos estranhos, como se ela estivesse sendo manipulada dentro da maquete. Olha aí os sinais de que essa mulher está presa em uma maquete. E os dois levam essa investigação a sério. Eles vão até o hotel que o Fred está hospedado, ela entra escondida, depois ela entra na clínica dele escondida pela janela. No quarto de hotel, ela encontra uma bolsa que tem uma algema e alguns petiscos de cachorro. Aí ela fica... Nossa, que coisa esquisita. Será que ele tem algum fetiche? E lá na clínica onde ele trabalha, ela encontra dentro do cofre mais fotos de Polaroid. E essas fotos são de algumas casas da vizinhança. E aí ela lembra que na maquete, aquela maquete gigantesca, ele constrói as casinhas com muitos detalhes. E ele coloca informações em algumas daquelas casinhas. Informações iguais às que estão na Polaroid. Ela vê que o trem que ele construiu, que cerca a maquete, ele passa por várias casas. E nessas casas tem informações de assassinatos que aconteceram na vida real. A Nancy acha que o seu marido não é que ele está tendo um caso, talvez ele seja um serial killer. Por isso que eu falei na parte sem spoilers, o filme ele tem várias dessas reviravoltas. Primeiro você acha que essa mulher tá dentro de uma Matrix, né? Que ela tá presa ali junto com o Neo, Keanu Reeves vai aparecer, você acha que ela tá nesse negócio. Depois você acha que ela tá dentro da maquete, que ela é uma daquelas bonequinhas. E agora não. Talvez esse cara seja um serial killer, talvez seja um serial killer dentro da maquete também, né? Por que não? A Nancy compartilha isso com o Dave e agora o Dave fica preocupado. E os dois, como estão nessa investigação intensa, isso e aquilo, começa uma malemolência entre os dois. Malemolência real oficial, tá? E o Dave, como ele é um imigrante que mora nos Estados Unidos, ele sofre muito preconceito, a galera joga coisas na casa dele, e por ele ser professor, ele não tem respeito dos alunos. Então ele passa por vários perrengues aí com essa cidade. E agora que nós temos essa possível revelação de que o Fred é um serial killer, ela começa a tratar ele de um jeito diferente. E o Fred percebe. E eles começam a ter alguns diálogos que revelam um pouco do passado desse casal. E aí o que ele fala pra ela? Nancy, vamos fazer igual no passado. Você aperta o reset e esquece tudo.
Aqui também já é uma semente que talvez essa mulher seja um robô, ou que tem alguma coisa de ficção científica aqui, né? Meio acompanhante perfeita, é só resetar e você esquece algumas coisas. E ela fala pra ele, eu não quero te perder, você foi muito bom pra mim, você me salvou no momento que eu estava com muitas dificuldades, você é meu porto seguro. E ele sempre está trazendo isso à tona também na relação. Ele fala, olha, lembre-se como você era antes de me conhecer, tá? Eu que salvei de muitas coisas, você é essa mulher que você é graças a mim. Ele faz esse gaslighting esquisito pra cima dela. Tem uma relação estranha entre esses dois. Sabe essa viagem que o Frag está fazendo e a Nancy encontrou a algema e os biscoitinhos de cachorro? Nessa viagem, o Dave foi até esse local pra investigar o Fred. Aí ele chega numa casa bem afastada e tem uma mulher, e essa mulher tem vários cachorros. Ele entra na casa dessa mulher e o Dave fala, é agora, eu vou pegar esse cara no ato. Ele chega na casa com a câmera fotográfica da Nancy pra registrar tudo, e o que ele descobre aqui é assustador, que eu vou revelar daqui a pouco, porque agora eu quero pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gosta de um bom suspense, e agora que você já se inscreveu, vamos pra essa revelação mortal. O Fred está matando muito, matando assim, muito, com muito sangue. E a mulher está algemada. Então aquilo que a Nancy encontrou no quarto de hotel tinha a ver com a morte dessa mulher. Ele ia deixar ela algemada, provavelmente ele ia propor alguma brincadeira sexual, e ele está ali acabando com a vida dessa mulher e os cachorrinhos comendo petisco. Ele percebe que o Dave está filmando o que está rolando, eles começam a brigar e tal, e o Dave acaba esfaqueando o Fred. Aí ele cai ali no lago, essa casa fica bem na beira do lago, e ele vai diretamente contar tudo que ele viu pra Nancy. Eu descobri, é isso mesmo, tá? Ele é isso que você desconfia. E ele termina dizendo que deu um jeito no Fred, que é pra ela ficar tranquila e que agora os dois podem ficar juntos. Mas a Nancy, por mais que ela fique alimentando essas esperanças no Dave, ela não pode ficar com ele, porque ela tem que levar a vida perfeita. Imagina só, as pessoas da cidade descobrirem que ela está traindo o marido, que o marido dela desapareceu e simplesmente ela já está com outro cara. Aí ele fala, meu, seu marido era um serial killer, como que você quer manter a pose de família perfeita? Aí ela fala, nós não vamos revelar isso. É um segredo nosso. Ninguém pode saber o que ele fazia. Olha o nível de manipulação do Fred pra cima da Nancy. O cara era um serial killer. Não é que ele era um traidor, não é que ele tava saindo com outras mulheres. Não, ele tava matando as pessoas. E mesmo assim, ela não quer manchar a imagem do cara na cidade. O Dave acha que o Fred morreu. Mas o Fred não morreu. E aí, durante um desfile que está acontecendo na cidade, ali de um feriado, o Harry está nesse desfile e a Nancy, ela vê o seu marido Fred. Aí ela fica, ué, mas o Dave não falou que o cara tinha sumido? Por que ele tá aqui? Pega o filho dela e leva pra uma casa ali de campo. A Nancy, ela coloca o Harry ali no quarto e fala, olha, fica aqui que eu vou conversar com o Dave e tentar entender o que tá acontecendo. Os dois estão ali na sala conversando, rola uma interação um pouco mais agressiva e a Nancy acaba derrubando a televisão na cabeça do Dave, coitado. E ele começa a ter alucinações, o cara tá muito surtado, ele já não batia bem da cabeça, agora então. Mas o Fred aparece na casa, paralisada, é como se esse cara tivesse um domínio 100% dessa mulher. Entra no carro, vamos pra nossa casa, vamos levar o nosso filho e o Harry, coitadinho também. E uma coisa aqui que é muito curiosa é que esse cara, ele é muito psicopata. Ele não demonstra uma emoção, ele fica travado na emoção total. Ele fala com a Nancy do tipo, meu, olha, fique tranquilo, Nancy, eu vou te perdoar pelo que você fez. Dane-se que ele é serial killer. Ele vai perdoar a Nancy pelo que ela fez, né? O que ela fez, coitada? Tá tentando descobrir a verdade. Quando eles estão na estrada, a Nancy, ela dá uma piscadinha pro filho dela e ele tá sem o cinto de segurança. Aí ela fala, ai, você precisa pôr o cinto, filho. Aí eles param o carro pra ela fazer isso. E nesse momento, ela abre a porta, pede pro Harry correr o mais longe possível. Começa uma briga entre os dois e ela acaba matando o seu marido. E ela mata ele com um tamanco, tá? Ela arregaça o cara e ele realmente morre. A Nancy volta até a casa onde ela deixou o Dave ali machucado, né? Com a televisão caiu na cabeça, ele desapareceu. E o filme termina
com aquela cena da maquete, sabe? O trem andando pelas casas. Vocês viram que tem um final bem interessante. O filme, primeiro ele mostra que vai pra um final, depois ele mostra que vai pra outro final, ele vai abrindo várias possibilidades, até que ele escolhe um rumo, né? Mas tem várias perguntas. Será que aquela cidade era real? Será que tudo aconteceu de verdade? Por quê? O que complica esse final é a narração em off quando o filme está terminando. Quando o filme termina, nós vemos o trem da maquete saindo por um túnel. E aí nós ouvimos as vozes da Nancy e do Dave se sobrepondo nessa narração. Nessa narração, a Nancy diz que finalmente encontrou uma saída de Holland. E a narração termina com Dave e Nancy se perguntando se tudo era mesmo real. Então isso mais confunde do que ajuda, porque será que tudo mesmo aconteceu? Será que não foi um sonho? Ou será que não aconteceu só na cabeça da personagem? Esses personagens existem? Vamos esclarecer isso agora. Vamos começar falando do Fred. Ele realmente existia e era um serial killer. Ele fez aquelas vítimas todas mulheres e ele colocava isso como um troféu dentro da maquete. Ele tirava as fotos, assim como as fotos que ela encontrou nas Polaroids, né? As fotos dos locais reais. Mas e o Dave? O Dave existe? Esse é um questionamento bem interessante e até a diretora, em uma entrevista, ela fez uma brincadeira de que talvez o Dave seja fruto da Nancy. Na minha interpretação, não. O Dave realmente existe na história. O Dave, ele demonstra se importar muito com as pessoas, né? Ele gosta de ajudar e tal. Mas a cidade, em contrapartida, não gosta nem um pouco dele e ele sofre muito racismo por ser mexicano. E como ele se apaixonou loucamente pela Nancy, por tudo que ela representa, e ela é uma das poucas pessoas que são gentis com ele, e se ele fosse fruto da imaginação dela, nós só veríamos esse personagem quando ela estivesse junto. E não é o que acontece. Tem vários momentos que o Dave, ele está sozinho, sem a Nancy junto com ele. Ele estava investigando o Fred, então o cara realmente existe, não é fruto da imaginação, embora a diretora tenha feito essa piada. Mas por que então o Dave desapareceu no final das contas? Quando acontece toda aquela briga, né, e a Nancy consegue matar o seu marido, ela volta para aquele motel e vê que o Dave desapareceu. Só que as coisas estão quebradas, tem um pouquinho de sangue no chão, então o Dave esteve ali. Provavelmente ele deixou a cidade. Como ele não gostava daquele lugar e ele viu que a Nancy não ia querer ficar com ele, não tinha como isso dar certo, por isso que na narração final ele diz que encontrou uma saída. E o que acontece com a Nancy e o Harry? Primeiro de tudo, eles não vão embora da cidade, porque, de acordo com a Nancy, a vida toda do Harry está acontecendo ali. Mas agora as coisas serão diferentes. Então ela vai ficar ali, porque de certa forma ela é bem vista na sociedade, ela tem uma vida confortável, que é o oposto do Dave, né? Por isso que o cara fugiu daquele lugar. Holland acabou sendo o porto seguro da Nancy, junto com o seu marido. Ela se libertou do marido. Ela acabou com o cara ali, com o tamanco, beleza, ele morreu, como nós vimos no filme. O Fred resgatou a Nancy da vida que ela levava e levou essa mulher pra morar com ele ali em Holland. Então ela se estabeleceu naquele lugar. É um local de segurança. E agora, fazendo um link com a narração final, onde eles dizem que encontraram uma saída da cidade, a Nancy encontrou de fato uma saída, que era o seu casamento. Ela não tem mais aquele casamento, então era isso que prendia ela naquele status que ela estava. Agora ela não tem mais isso, ela pode controlar a sua vida. E o Dave encontrou uma saída também, que é a saída da cidade. Não faz sentido ele morar naquele local onde ele sofre muito preconceito. Então, se parar para analisar, a cidade Holland é a verdadeira protagonista do filme, porque os personagens têm conexões diferentes com esta cidade. O serial killer morava ali porque era fácil para ele fazer as vítimas, ele era bem visto na sociedade, todo mundo gostava dele, ele conhecia todas as mulheres. A Nancy tem a segurança de estar no local que acolheu ela por ser de uma boa família. O Harry está conectado na cidade porque é onde ele nasceu, é onde ele está crescendo, onde ele tem os seus amiguinhos. E o Dave está conectado porque sabe que ele não quer mais estar naquele lugar. E cada um enxerga e absorve Holland de um jeito. Ah, Gabriel, mas e toda essa visão perfeita que nós tínhamos do casamento, disso e aquilo? Era a visão através desta narradora, mais ou menos, que era a Nancy. Ela enxergava tudo perfeito
perfeito mesmo. É o jeito que ela enxerga a cidade. A cidade é bonita, é acolhedora. Pra ela, que vive a vida perfeita, não pro Dave, coitado. Então ela vê o lado bom daquela cidade. E todos aqueles sonhos de que ela estava afundando na cidade. De fato, ela afundou naquela cidade. Ela faz parte daquilo. Ela faz parte da terra daquela cidade. Então sim, a cidade engoliu a Nancy. Por isso que ela tinha aqueles sonhos estranhos. Claro, você pode interpretar que de repente o Dave é fruto da imaginação dela. Ela precisava de alguém pra ajudá-la e ela criou esse personagem. Você pode imaginar isso, mas aí como que ia ter essas outras interações que nós vimos do Dave com outros personagens? Ele interagiu com o Fred, interagiu com o pai daquele aluno que ele arrumou briga, e eu não acho que os personagens viviam dentro da maquete. A maquete era uma representação de que o homem que controlava aquela cidade era o serial killer. E na minha interpretação, eu tenho certeza que o Fred estava ensinando seu filho a ser como ele. Por isso que ele sempre estava arrumando a maquete com seu pai. E a gente até percebe que o comportamento do Harry era muito agressivo com a sua mãe. Ele sentia uma raiva, ele sentia vontade de controlar a sua mãe. E isso nós podemos ver em algumas cenas do filme, como no início, quando a mãe dele dá bronca nele. Ele fica muito nervoso, até liga pro seu pai e ele fala que à noite eles vão ter uma conversa de homem, que é pra ele ficar tranquilo. Como eles passavam muito tempo juntos, eu tenho certeza que o Fred estava ensinando seu filho a ser um serial killer também. É claro que essa é a minha interpretação do final, você pode ter uma interpretação diferente e tá tudo certo, mas eu quero muito saber qual é, então coloca aqui nos comentários com um alerta de spoiler, que eu tô bem curioso para saber a sua visão do final deste filme. Embora esta obra tenha sido lançada em 2025, a pré-produção do filme começou em 2013. Quem seria a protagonista era Naomi Watts, ela que seria a Nancy. E o curioso é que a Nicole Kidman e a Naomi Watts, elas são bem amigas na vida real. E aí, em 2015, o projeto foi oficialmente cancelado. Foi aí que a Amazon Studios adquiriu os direitos deste roteiro. Isso aconteceu em 2016. Poderia produzir a qualquer momento o filme. E isso começou a acontecer em 2022. E em junho deste ano, foi anunciado que Nicole Kidman estrelaria e produziria este filme. Kidman gostou muito do trabalho de Mimi Cave lá em Fresh, então ela falou, seria bem interessante colocar essa diretora no projeto. E a Amazon aceitou a sugestão de Kidman e contratou Mimi Cave. O roteiro deste filme fez muito sucesso na The Blacklist. É um site onde tem os roteiros mais bombados de Hollywood. Então o roteirista cadastra o roteiro dele naquele site e as pessoas ficam avaliando, vão dando hype. E aí quando o filme atinge o ápice dentro do site, os estúdios começam a disputar para comprar o roteiro. É uma forma de divulgar o negócio. O título do filme era para ser Holland, Michigan. Inclusive os atores assinaram um contrato com o filme se chamando Holland, Michigan. Mas de última hora, a Amazon achou melhor encurtar o título para apenas Holland, para não ficar confuso e não sei o que. Originalmente era para o filme se passar na época que o roteiro foi escrito, lá entre 2013 e 2014. Mas a diretora achou melhor mudar a linha do tempo para o início dos anos 2000, porque aí ela poderia trabalhar algumas situações sem o avanço tecnológico, ou seja, sem a internet do jeito que é hoje, sem smartphone, para que os personagens investigassem o que estava acontecendo de um jeito mais orgânico, né, mais manual. E isso também ia ajudar o fato de que naquela época, do início dos anos 2000, o preconceito com os mexicanos estava muito no auge. Então ia fazer mais sentido com o personagem do Dave. As filmagens começaram em março de 2023 e foram finalizadas em maio daquele ano. Como o filme não foi lançado nos cinemas, nós não temos números de bilheterias, né? Nós não conseguimos medir muito o sucesso do filme. E isso quem deveria divulgar era o Prime Video, né? O quanto que as pessoas assistiram e tal. Mas eles não divulgam esses números. Porém, a crítica não gostou muito desta obra. Ele tem uma média de aprovação de 23% no Rotten Tomatoes. É o que eu falei pra vocês, é um filme que ou as pessoas vão gostar ou não vão gostar. E isso era o que eu tinha pra dizer sobre o filme Holland. E agora eu quero saber de vocês, vocês gostaram deste filme? Qual que é a sua cena favorita? Vocês já desconfiavam que o filme ia caminhar pra este lado? Ou vocês achavam que o filme ia seguir pra um outro caminho? Coloca tudo aqui nos comentários, deixem sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que gosta de um bom suspense. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!